Amém? Graça e paz, boa noite, irmãos. Tudo bem? Você pode se sentar. Vocês estão bem? Amém? Trago saudações do pastor Marcos. Ele está em Vitória, ministrando ali para a turma de casados. Amém? Vai ser um tempo glorioso ali também. Mandou um beijo para vocês. Está com muitas saudades, né, da viagem que nós fizemos. Então, aprove o Senhor que eu estivesse aqui nessa noite, ministrando para os irmãos. Amém? Eu agradeço ao pastor Marcos por mais essa oportunidade. E eu quero que você, nessa noite, esteja atento para que o Senhor vai dizer nessa noite, através da sua palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler na versão NVT, porque nós vamos falar de um assunto muito importante. E nós vamos falar um pouco sobre fé. Amém? E eu quero que você se alegre comigo, porque isso é saúde para nós falarmos as mesmas coisas. E eu estou tão feliz por isso. Eu quero que você leia isso comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmão? Eu quero me ater na parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque quando nós formos falando, ministrando aqui, durante essa ministração, você vai entender. Porque tudo que nós falarmos aqui nessa noite vai estar associado à fé. Porque a fé, ela é real. A fé, você pode crer, você pode celebrar. Você cantou aqui nessa noite, porque o que era impossível se torna possível para Deus. Mas isso, se você não crer, a palavra diz que fala aqui, ó, se você não tiver a fé, você não pode agradar ao Senhor. Então, se você deseja se aproximar a Deus, lembre dessa palavra, que nós precisamos o que? Ter fé. E eu quero te dizer, João capítulo 17, versículo 17, na parte B, na Almeida Revista Atualizada vai falar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então nós estamos lendo na palavra do Senhor, e ela é a verdade. Ela é a verdade. E nós temos dois tipos de verdade. Ou seja, a verdade que é com base no que declara a palavra de Deus, e a fé e a verdade do conhecimento dos nossos sentidos, do sensorial, do nosso natural. E eu vou falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre os dois, porque os nossos sentidos físicos muitas das vezes nos atrapalham realmente a acessar coisas pela fé que a palavra de Deus declara. E os nossos sentidos físicos, nós podemos ter 5 sentidos, o ouvir, o olfato, a visão, o paladar, o tato. Esses são os nossos sentidos. Mas eu quero ler com você em Romanos capítulo 8, que diz, logo no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Meu irmão, que alegria é termos essas verdades, porque elas libertam. E é por isso que nós não podemos andar mais como naturais. Nós precisamos andar em espírito, no espírito, ser homens espirituais, para que nós possamos acessar o que Deus quer de nós. E quando nós falamos sobre crer, crer é um verbo, amém? Uma ação. E nesse contexto bíblico que nós queremos abordar aqui, ele significa tomá-lo em tudo que as escrituras declaram que ele é. É tomá-lo como seu Salvador. Crer, então, é o quê? É agirmos pela palavra de Deus. Nós temos uma ação correspondente. Nós temos que responder à altura daquilo que nós recebemos. E todas as vezes quando eu vejo sobre isso, de tomá-lo para si, de receber essa palavra com avidez, justamente o que? Isso me remete tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Tudo aquilo que Ele liberou para nós em nosso favor, e que nós possamos ter acesso por meio da fé, por meio de nós crermos e termos uma atitude correspondente, para que nós possamos agarrar tudo aquilo que já está disponível para nós. Nós precisamos de tomar essa atitude de fé, atitude pela palavra. E quando nós duvidamos, nós o quê? A recusar agir de acordo com as escrituras, elas nos ensinam. Nós começamos o quê? A acreditar no natural. Ouvir as coisas deste mundo, ouvir tantas coisas do que nos distraem, que nos tiram o foco da palavra de Deus. Você percebe que quantas coisas que nós estamos envolvidos ao longo do nosso dia, tantas coisas do nosso trabalho, e se nós não atentarmos para estarmos mais próximos da palavra do Senhor, o nosso dia passa e a gente não tem um relacionamento genuíno com o Senhor e com a sua palavra. E é por isso que nós temos que tomar isso à força, porque nós precisamos ter conhecimento do que essa palavra diz, tomarmos posse, considerar aquilo que nós estamos lendo, ouvindo, para que nós possamos ao longo do nosso dia ser transformados e transformar outros através dessa palavra. É por isso que nós não podemos acreditar na verdade natural humana. Nós precisamos crer nessa verdade bíblica, nessas revelações que tem para nós. Isso é tão maravilhoso, porque quando uma pessoa está enferma, se ela der ouvir aos sentidos, a dor, ela para, ela começa a considerar esses sentidos, e a ação da fé, ela é prejudicada. Mas não que nós não vamos considerar, né? Porque os sentidos físicos, às vezes, realmente, nós sentimos algo.
Mas no nosso espírito nós vamos desconsiderar esse tipo de coisa. Porque nós cremos pela fé. Porque a palavra ela nos adverte. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. É você resistir. Tem algumas versões que falam resistir. Eu gosto dessa versão de enfrentar o diabo, porque quando nós vemos em Efésios e tantos outros versículos na Bíblia, nos quais nos dão autoridade, nós temos realmente poder através do sangue de Jesus Cristo, para enfrentar o diabo e mostrar que realmente o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Ele não tem autoridade para nos colocar doenças. Ele não tem autoridade para tocar nas nossas finanças. Ele não tem autoridade para tocar na nossa família. Mas nós precisamos ter a palavra em nós. Ter a palavra em nós. E parafraseando, é a mesma coisa que você for no médico. E o médico te receitar algum medicamento. E você chegar, colocar aquele remédio na sua escrivaninha lá, e você não tomar de acordo com a prescrição médica. E você vai chegar, o médico, como que foi? Olha, não estou tendo o resultado desse medicamento. Mas ele não está falando isso para o médico. Mas você tomou o remédio? Você fez de acordo com o que eu prescrevi para você? Então, ele não teve o quê? Ele negligenciou. Então, por isso ele não teve os resultados esperados. Ele não pode ter os resultados. E não pode culpar o quê? O médico, por isso. Ele não pode. Porque ele é negligente. Mas, graças a Deus, colocando isso para nós, quando nós recebemos tantas instruções divinas de como proceder, tantas instruções nós receberemos nessa noite, e temos recebido aqui na casa do Senhor, em tantos outros. Se nós chegarmos com a nossa Bíblia, e chegarmos e colocarmos ela num canto muito bonito, e não nos apropriar dessas verdades bíblicas, porque da mesma forma que o remédio precisa de estar dentro de nós para que seja efeito, essa palavra precisa de estar em nós, dentro de nós, para que ela frutifique, para que ela tenha ação poderosa. Porque quando ela está dentro de nós, nós começamos a falar com fé e as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer, irmãos. Nós não precisamos andar de qualquer maneira. E nós não precisamos também, muitas das vezes, colocar a culpa em Deus por aquilo que nós poderíamos estar fazendo. Porque, como eu falei, a fé é uma ação correspondente de que você precisa de tomar. A sua mudança, com base na palavra. Porque se você tem sido instruído, meu irmão, agarre isso, porque muitas pessoas querem ver que você avance. O seu pastor quer ver você avançando. Aquelas pessoas que estão ao lado de você querem ver você frutificando. Querem ver você compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Porque é para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. Porque quando nós chegamos aqui, nós encontramos essa palavra e nós somos transformados, nós somos mudados. Não é só para nós, é para que nós possamos levar essa mensagem às outras pessoas, para que elas possam reconhecer, para que elas possam ver que elas têm uma nova chance, uma nova oportunidade de viver aquilo que Cristo planejou para ela. É por isso que o diabo não quer que você tenha acesso a isso. É por isso que muitas das vezes há uma dificuldade ou um impedimento para você vir aos cultos, para que você está presente, porque nesse lugar
é um ambiente específico para você receber coisas específicas da parte de Deus. Você não vai sair daqui nessa noite como você entrou. Nós só vamos melhorar em Cristo Jesus, irmão. Você crê nisso? Isso me alegra tanto. Isso me alegra tanto porque nós não vivemos mais pelos nossos sentidos. Nós vivemos pela fé. Nós temos uma nova forma de viver nessa terra. E quando essas verdades chegam, eu quero me apropriar. Eu quero tomar desse remédio, porque ele cura. Ele cura todas as áreas da sua vida. O que você precisar, Deus tem a resposta. E eu posso dizer para você isso, porque se Ele fez na minha vida o improvável, Ele pode fazer por você também. Meu irmão, era improvável, mas essa palavra me deu uma nova oportunidade de viver de uma maneira livre, de ser liberto, de viver aquilo que Deus planejou. E é por isso que eu quero viver em novidade de vida. É por isso que eu quero convidar as outras pessoas para conhecer essa verdade, essa palavra, para que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive. E eu quero te dizer, Mateus capítulo 8, versículo 17. Assim cumpriu o que o profeta Isaías disse. Ele curou nossas doenças e nos libertou de nossas enfermidades. Isaías 53, 4 também. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: o próprio Cristo levou as consequências dos nossos pecados em seu corpo, na cruz, para que pudéssemos morrer para o pecado e viver uma vida correta. Por suas feridas, vocês foram curados. Comece a falar essa palavra. Comece a falar essa palavra. Porque você crendo na palavra do Senhor, você pode dizer: você é curado, você é próspero. Você se aproprie disso e fale a palavra. Essa palavra está dentro de você, então não deixe de você falar. Salmos 1, 2 ao 3 fala: pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. E essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio, dá o seu fruto no momento certo, e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito. O que está dando errado para você, meu irmão? Para você que nos assiste, fale a palavra. Comece a dar a primazia à palavra do Senhor. Comece a meditar nessa palavra dia e noite. Comece a agarrar essa palavra com tanta intensidade, para que você possa ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. E quando nós falamos que a fé é real, nós não estamos falando de amanhã, meu irmão. Você pode se apropriar dela hoje, você pode celebrar hoje, você pode rir, você pode, porque ela é real. Ela pode, por isso que eu vibro com essa palavra, irmão. Eu vibro, porque tudo que nós vamos fazer, nós teremos êxito, porque a palavra do Senhor nos garante. Esse negócio de a gente começar um projeto e deixar no meio do caminho, largar, meu irmão, isso não é para nós não. Aquilo que nós fazemos está pautado no Senhor. Nós teremos êxitos, nós avançaremos, porque foi para isso que Ele nos chamou. Porque enquanto o mundo aí fora está ouvindo tantas coisas acontecendo, e nós olhando com os nossos olhos fitos no Senhor, crendo no impossível,
Enquanto nós colocamos o nosso pé sem saber que tem o chão, o Senhor já colocou o chão, e nós caminhamos, e pessoas lá fora estão olhando como que ele tem avançado, como que ele tem crescido, como que as coisas dão certo para ele, nesse mundo, sem opções. Aí você chama essa pessoa e mostra aqui a palavra do Senhor. Olha o que a palavra diz ao meu respeito. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque a palavra é disponível para mim. Eu agarrei ela e eu quero que você siga junto comigo, meu irmão. Para que os mesmos resultados que são para mim, sirvam para você. Deus não tem filho queridinho. Deus, Ele quer que cada um de vocês, cada um de nós, se achegue a Ele, tenha intimidade com Ele, para que Ele possa realmente tornar claro, disponível, e você tenha acesso àquilo que Ele tem para te dar. Salmos 9, 1 ao 6 e 8 ao 10 fala assim: quero louvá-lo ao Senhor com todo o meu coração e contar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. No Senhor tenho alegria e prazer. Ao Senhor cantarei louvores, ó Deus Altíssimo. Diante do Senhor os meus inimigos recuam, tropeçam e são destruídos. Pois o Senhor fez justiça ao defender a minha causa. Sentado no seu trono, julgou com justiça. Repreendeu as nações e destruiu os maus. Apagou para sempre a memória da sua existência. Os meus inimigos foram completamente arruinados. O Senhor derrubou todas as suas cidades. Ninguém mais se lembrará deles. Eles mesmo julgará o mundo com justiça, com retidão. Ele julgará todos os povos. O Senhor é o refúgio dos oprimidos, a fortaleza nos tempos de aflição. Os que conhecem o Senhor confiam no Senhor, pois nunca abandonam aqueles que procuram pela sua ajuda. Ah, meu irmão, que lindo. Salmos 34, versículo 7 fala: o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Estou falando algumas coisas aqui, meu irmão. Esses versículos, se apropriem naquilo que você está precisando, porque você veja quantas verdades estão sendo ditas aqui. Porque se você está só, o Senhor é o seu companheiro. Existem anjos guardando você. João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e continuarem obedecendo os meus ensinamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Meu irmão, o que você tem para pedir ao Senhor? Nós obedecendo os ensinamentos, a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 33 ao 34 fala assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. A fé, meu irmão. A fé. É por isso que você precisa associar a sua fé, colocar a sua fé em prática, em ação, na palavra do Senhor. Porque, meu irmão, se deu certo para esses aqui, vai dar certo para nós também. A sua fraqueza foi transformada em força. Olha o que Jesus fez, meu irmão. Olha o que Jesus fez por você.
Olha o que Jesus fez. Nós temos tantos exemplos da palavra que nós podemos passar a noite aqui falando sobre a palavra. Mas eu queria nessa noite que você se alegrasse com essa palavra, que nós pudéssemos realmente ter essa certeza da fé, e nós começássemos a celebrar. E eu quero te dizer que da mesma forma que nós não precisamos de ver para crer. Recentemente nós tivemos aqui, quando saiu a conferência de pastores aqui para nós irmos, isso foi um desafio inicialmente para nós. Mas tivemos uma visão que nós já vimos correndo lá em Campina Grande, irmão. Correndo lá em Campina Grande. E quando eu falo isso para você, eu falo que o poder de Deus é tão maravilhoso, porque nós realmente não andamos pelo aquilo que nós vemos. Nós andamos pelo aquilo que nós cremos. Porque nós só começamos a imaginar. Nós cremos que nós já estávamos lá. Nós colocamos o nosso coração lá, as nossas ações lá, e as coisas foram acontecendo para que nós estivéssemos naquele lugar. Enquanto nós dançamos lá, celebramos, porque nós estamos aqui hoje tendo a certeza que nós estamos falando para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E eu não sei se você ouviu e se você se alegra com essa visão que está sendo aqui, porque eu me alegro com isso, porque muitas pessoas vão entrar por essa porta, vão ser alcançadas por essa palavra. Enquanto nós estávamos ali ouvindo uma palavra, nós estávamos recebendo da parte do Senhor e vendo como que esse ministério é sério, é íntegro com as coisas do Senhor. E amados, quando nós vemos correndo naquele lugar, se cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, nós começamos a celebrar de tão intensamente, dançando, celebrando ao Senhor, porque foi um milagre. Foi um milagre. E nós falamos que só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. E falei com a Lídia agora há pouco, eu falei assim, nós fomos de carro 2.000 quilômetros. E parece que nós fomos de avião. Parece que nós fomos de avião. Que tempo glorioso, irmãos, dentro daquele carro. Tanta unção naquele carro. Chegamos aqui renovados. Parecia que a gente tinha dado uma viagem ali na sede. Cheios de vigor, cheios de vida. Porque Ele fez se cumprir aquela visão. Irmão, isso é tão intenso, porque até a camisa do irmão dessa visão nós conseguimos ver com nossos próprios olhos, muito antes de acontecer, pelos olhos da fé. E nós precisamos de andar nessa fé. E eu estou falando isso para que vocês possam ter a experiência de vocês, porque nós contamos isso para que nossa fé, meu irmão, ela é aumentada por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, meu irmão. É a prática da palavra. E quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós podemos celebrar e compartilhar com os irmãos, para que nós possamos andar nessa visão. Nessa visão que a fé é real. Que a fé é real. João capítulo 15, versículo 16. Ele fala: vocês não me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Vocês foram escolhidos para irem e darem frutos. E o meu desejo é que esses frutos durem muito. Então o Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Meu irmão. É poderoso essas palavras. A fé real em Deus é o que nosso espírito, nosso coração possui. Crer na palavra de Deus, não importando, seja qual for
seja qual for a evidência física que está apresentando para você. Eu não sei aquilo que você está passando, meu irmão. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele quer que você nessa noite dê ações de graça, porque já aconteceu. Ele quer que você celebre de uma forma diferente, porque e agarre esse espírito da fé, crendo que aconteceram, porque coisas serão destravadas nessa noite. Coisas serão destravadas, porque você está alinhado com a palavra de Deus. Você está alinhado. E eu quero falar com você porque nós falamos a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, na versão NVT fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É a palavra do Senhor falando isso. É a palavra de Deus. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E eu vou repetir isso para você, não importa qual é a circunstância. Veja com os olhos da fé. Veja com os olhos da fé. Porque haverá transformação, haverá mudança. Porque a fé é agir com base na palavra de Deus. Nós daremos resposta a toda e qualquer situação que se levantar com a palavra de Deus, com as nossas ações em Cristo, reconhecendo o poder que Ele tem. Esse sangue tem poder. Se aproprie disso. Se aproprie disso. O grupo de música pode subir. Se aproprie disso. Irmãos, Filipenses 4,19 diz: meu Deus lhe dará tudo o que vocês precisam, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nós não temos falta de nada. Nós somos supridos em tudo. A palavra de Deus nos garante isso. Ele dará a nós tudo o que nós precisamos. E é por isso que nós precisamos de andar com alegria, com a certeza que as coisas já aconteceram. O que você quer ver? O que você quer viver? Traga para o seu real nessa hora. Traga para o hoje. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Salmos 23, versículo 1. Você já ouviu isso muitas vezes. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Meu irmão, eu não deixo de ouvir, de ler essas mensagens. Sabe por que isso? No momento da pressão você vai estar afirmado na palavra. Porque você está em Cristo, meu irmão. Nada vai te faltar. Ele é a certeza. E nós podemos andar assim. Pode se aquecer aí, louvor, porque nós vamos correr aqui nessa noite ainda. Tá? Você pode tocar fogo aí, porque há um poder aqui nessa noite disponível. E eu quero te dizer, Romanos 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos, desculpa, já li esse. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Meu irmão, quando eu aprendi essa verdade aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 17, o Senhor começou a me libertar.
eu comecei a andar em fé. Eu comecei a entender sobre fé, e é por isso que nós começamos a falar sobre fé, porque coisas vão ser destravadas na sua vida, porque você começa a entender a fé, você começa a andar em fé, você começa a praticar a fé, e você começa a entender que Cristo fez todas as coisas novas. Todas as coisas, elas não reformou. E quando isso entrou em mim, meu irmão, isso me trouxe cura. E eu comecei a me apropriar disso. E todas as vezes que o diabo chegava, tentando colocar coisas na minha cabeça, para que eu viesse a desistir, achando que eu não tinha mais possibilidade de me reconectar com o Senhor, eu começava a falar: eis que as coisas antigas já passaram. Eis que fizeram-se novas coisas na minha vida. E eu comecei a falar isso. Eu ando em novidade de vida. Meu irmão, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. E as coisas começaram a acontecer. E aquilo que me assolava, eu comecei a entender que era tudo mentira de Satanás. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. É por isso que ele não quer que você entenda quem você é em Cristo. É por isso que ele não quer que você saiba o que está disponível, o poder disponível para que você possa quebrar as cadeias, você ser liberto. Irmãos, isso é muito sério. Eu fiquei muito tempo da minha vida escravizado. E hoje eu me alegro, eu celebro. Eu sei da onde essa palavra me tirou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. E é por isso que eu vibro, eu regozijo, porque Cristo vive em mim. A palavra do Senhor vive em mim. Eu não serei mais o mesmo. E graças a Deus, graças a Jesus Cristo, por essa liberdade, por essa consciência, por essa palavra ter chegado. Graças a Jesus Cristo por essa porta dessa igreja aberta, por homens que decidiram se esmerar na palavra, para nos instruir nessa palavra, para que nós pudéssemos ser avançando. Quantas vezes eu recebi orientações: meu filho, não faça assim, olha o que a palavra diz a seu respeito. Estar ministrando para vocês nessa noite, meu irmão, é só Deus. E todas as vezes que eu subo nesse púlpito eu falo isso: é só Deus que pode fazer essas coisas. Só Deus. E eu me alegro por isso, porque em obediência à palavra, e a você que está me ouvindo, e a você que está me assistindo, porque esse é meu dever de compartilhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Eu não posso negligenciar isso, porque verdadeiramente essa palavra transforma, essa palavra dá vida ao pecador. Ele dá uma nova oportunidade de vida, uma nova chance de você viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida, em todos os dias da minha vida. Todos os dias quando eu tenho acordado eu falo com o Senhor: o que é que o Senhor quer da minha vida hoje? E coisas acontecem. Eu estar ministrando para vocês aqui foi o sobrenatural do Senhor, porque as coisas acontecem assim, de uma maneira tão divertida, tão alegre, tão leve. E por isso nós podemos avançar, porque não é peso, meu irmão, andar com Cristo. Não é peso andar com Cristo. É leve. É leve, é por isso que nós se alegramos, é por isso que nós temos uma maneira nova de servir, de alegria, com alegria, é por isso que nós estamos aqui. Tem algumas pessoas aqui que servem em vários ministérios de louvor, de criança, que estão aqui servindo em todas as coisas, porque elas já viram 10 mil pessoas aqui neste lugar. Elas estão trabalhando, depositando aqui na casa do Senhor. Meu irmão, nós podemos ver, nós podemos celebrar, porque quando eu me alegro de ver todas as cadeiras cheias, é por isso, porque quando passar alguém ali necessitado,
elas vão entrar por essas portas e elas nunca mais serão as mesmas, porque elas serão transformadas pelo poder que está aqui. Não só pelas pessoas que estão levando a ministração, mas eu creio que uma nota que é tocada aqui nesse louvor, aqui nessa música, o que está sendo entoado pode liberar o poder de cura. Aquela pessoa que está ali, ela te liberar um abraço, e pessoas sendo curadas, sendo transformadas. As crianças que estão sendo ali, meu irmão, estão ali. Elas não estão ali. Ali não é um depósito de criança. Ali é uma sala de transformação de vidas. Convide pessoas para estar aqui. Através dessas crianças, lares estão sendo transformados. Quanto nós temos que falar a respeito de cada um que está servindo aqui, com integridade, com leveza, porque estão tocando naquilo que é do Senhor. Por isso, faça o seu melhor, dê o seu melhor, esteja aqui celebrando aquilo que você estiver fazendo, faça com o coração íntegro, confiando que é verdade, crendo que essa palavra é real e vivendo o sobrenatural de Deus. Queira viver o sobrenatural de Deus na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você fizer. E aqui também, meu irmão, quando você sair da sua casa, já dê uma ordem, cadeiras encham-se. Visitantes, convide pessoas para que possam estar aqui, recebendo essa palavra. Essa é a nossa missão. Nós temos um poder transformador dentro de nós, que nós precisamos de compartilhar. Evidenciar Jesus Cristo em nós. É por isso que nós estamos nele. E quando estamos nele, nós vivemos de uma maneira diferente. Nós temos a consciência de que nós estamos nele e nós podemos fazer coisas maiores do que ele aqui nessa terra. Ele nos outorgou esse poder. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero dizer para você que nos assiste, eu não sei se tem alguém aqui também que nunca aceitou Jesus Cristo, e você quer fazer parte da família de Cristo, quer conhecer esse poder transformador, quer ter sua vida transformada verdadeiramente pelo poder da palavra. Romanos 10, 9, capítulo 10, 9 ao 10, fala: pois se você declara que aceita Jesus como Senhor e crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. A sua fé em Deus o torna justo, e ao declarar que aceita a Deus, você está salvo. É a palavra de Deus que está falando isso para você. É por isso que você pode. E é por isso que eu falei sobre fé, sobre você crer. Porque para você acreditar nisso aqui, nesse poder transformador, que você vai deixar imediatamente as coisas velhas para trás, e você vai começar a viver uma nova vida, porque você se tornou justo por Cristo. É só você crer. A sua fé em Deus o torna justo. Você tem você pode fazer isso agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sei se você entendeu no versículo passado, mas a sua fé em Deus o torna justo. E logo nesse versículo ele fala que Jesus Cristo, nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele nos tornou justos, meu irmão. Não deixe que Satanás roube isso de você, como que ele fazia comigo, achando que eu não tinha acesso a essas verdades porque eu estava no pecado. Mas a palavra nos garante que tudo ficou para trás, e você tem uma nova oportunidade de viver uma vida íntegra, uma vida em Cristo, nele, sendo justo. Não deixe que as mentiras de Satanás deixem que você perca esse acesso.
E é por isso que é tão importante nós falarmos isso. Porque quantas vezes isso aconteceu comigo, me impedindo de receber aquilo que o Senhor fez, dizia ao meu respeito. Quero que você tenha essa consciência também. Eu quero que você tenha consciência. Porque o seu valor é Jesus Cristo. O seu valor é Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu, porque o justo, ele não pecou. Ele é o único justo. E você é a justiça de Deus nele. Você se alegra nisso, meu irmão? Você se alegra nisso? Porque nós se tornamos justos somente pelo fato de estarmos nele, por recebermos tudo aquilo que ele já tinha feito por nós naquela cruz. Você é a justiça dele. Nós nos tornamos justiças no Senhor. Não deixe que esse senso de, talvez, de indignidade te deixe, afaste das coisas do Senhor. Não deixe que isso aconteça com você, porque quando você faz isso, você começa a negar aquilo que Jesus fez com você, Jesus na cruz. Porque a nossa posição em Cristo, a nossa posição é justiça nele, diante do Pai. Isso foi nos concedido, meu irmão, para todos nós, para todos nós. A palavra de Deus, ela vai ajudar você em tudo que você precisar, em todas as áreas. É por isso que você precisa de se apropriar disso. Amém? Tem alguém aqui nessa condição que quer aceitar Jesus, fazer parte dessa família? Tem alguém aqui nessa noite? Não? Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Tem? Para você que nos assiste, esse vídeo vai estar gravado. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas por esse vídeo. Compartilhe também você com outras pessoas que precisam de ouvir essa palavra, porque certamente pessoas irão ouvir essa palavra e serão verdadeiramente transformadas pelo poder. E eu quero abrir com você. Eu quero que você abra, na verdade, comigo. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler. Quero que você fique de pé, por favor. Quero que você fique de pé e nós possamos... Oh, Pai, obrigado. Eu quero ler aqui com você em outras versões. Na Bíblia Livre para Todos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém, meu irmão? Você pode se alegrar com isso, porque a fé mostra a realidade. Ou seja, está pronto para você aqui. Celebre, meu irmão, celebre. Celebre, você pode celebrar aí no seu lugar, eu não sei o que você está, mas hoje eu estou celebrando por muitas coisas. E eu já estou vendo coisas acontecendo na minha família, coisas sendo destravadas pelo poder da fé, do sobrenatural, nas minhas finanças, naquilo que eu preciso, porque o Senhor me concedeu todas essas coisas. De nada eu tenho falta. Eu já tenho celebrado pela minha família, porque quando eu celebro pela minha família, eu estou vendo já os meus filhos hoje em posições aonde que eles estarão lá no futuro, e eu já celebro por isso, porque eles serão grandes ministros do Senhor. E é por isso que eu posso ver essa igreja e celebrar comigo. E você pode celebrar, porque essa igreja, ela não será mais a mesma. Ela não será mais a mesma, porque coisas
coisas aconteceram. Coisas aconteceram, coisas foram destravadas. Pessoas chegarão aqui pelo poder dessa palavra, e nós nos alegramos. E será com aceleração. Você pode dançar aí, meu irmão. Dança um pouco. Nós vamos falar em línguas. Vamos dançar um pouco no Espírito. Nós podemos celebrar porque nós não precisamos de ver. Nós só precisamos de crer com os olhos sobrenaturais do Senhor. Já chegou, já chegou, já chegou. Aceleração. Eu vou dançar antes de ver. Se alegre, meu irmão. Pode dançar, pode ter liberdade no Espírito. Você está aqui num ambiente favorável para isso. Pode louvar, pode engrandecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque já chegou todas as coisas. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado.